Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis disto e o puseres em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra meu calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que o enviar, me recebe a mim, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, os Atos dos Apóstolos hoje falam um pouco como que Deus nos escolhe. Depois de iniciar o tempo do reinado, o povo pediu um rei, deram Saul. Mas o grande rei de Israel foi Davi. E disse assim os Atos dos Apóstolos: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. É com essas palavras que nós iniciamos hoje a nossa reflexão, pensando assim: um dia Deus encontrou Januário Barbeiro, homem segundo o seu coração, e fez dele consagrado, sacerdote, e o chamou para fundar a nossa congregação. E por que não pensar isso também de nós? Será que Deus também não nos chamou, não nos escolheu homens segundo o seu coração? Hoje, 16 de maio de 2019, celebramos 28 anos do falecimento de nosso fundador, Padre Januário Balieiro de Jesus e Silva. Hoje nosso fundador teria 97 anos incompletos. Acompanhou nossa família religiosa durante 36 anos e outros 28 na intercessão. O que levou o jovem religioso e depois padre Januário Balieiro, tão jovem, a fundar uma congregação com um carisma tão profundo e ao mesmo tempo tão exigente, de ter como centro, como ar que respiramos, os mesmos sentimentos de Cristo. Somos, portanto, oblatos de Cristo sacerdote. O Padre Balieiro não nos trouxe algo novo, mas algo do mistério insondável do coração de Deus, que este, através do Espírito Santo, revela aos seus escolhidos e nos insere na missão do seu Filho, Cristo sacerdote. Ser oblato não significa estar pronto. Como não estiveram prontos os outros oblatos
que nos antecederam, mas trilhar um caminho cada vez mais próximo de Jesus, onde, estando com Ele, cada vez mais nos identificaremos com Ele. Como, por exemplo, a Virgem Maria, modelo mais próxima e perfeita de oblata, junto com seu esposo São José. São Pedro, um oblato turrão, cabeça dura, que até chegou a trair, mas foi 3 vezes restaurado no amor. E tantos outros oblatos, apóstolos, profetas, sacerdotes e nós, que hoje fomos também escolhidos por Deus, somente por sua graça, para darmos continuidade a esta missão. Dentro da cristocentralidade, nos chamou, através do Padre Balieiro, a termos um olhar para um momento tão delicado da vida, a doença e a velhice, e de modo especial para com os filhos prediletos de Maria, os sacerdotes. A vida humana, se não for bem vivida, bem entregue, bem consumida, bem amada, bem realizada, quando chega no momento da velhice ou da doença, nossos traumas podem se tornar maiores do que o processo natural da vida. Mas como viver essa dimensão como carisma? Como cuidar? Para que cuidar? Para quem cuidar? Tentarei responder assim. Cuidar, como se fosse o próprio Cristo. Cuidar como Maria recebe o corpo chagado de Jesus ao descer da cruz. E viu suas chagas, incuráveis, mas as amou. Cuidar como um pequeno menino, como fez Maria e José, quando ele era frágil, indefeso, na gruta de Nazaré. Cuidar para me santificar. Na verdade, quem precisa ser cuidado sou eu. Quando cuido do idoso ou doente, é porque Cristo quis me mostrar como eu preciso ser curado do orgulho, da prepotência, da falta de paciência, dos escrúpulos. Essa foi a forma sacerdotal que Cristo, através deste carisma, quis curar os que ele chamou de oblatos, para entrarem purificados no seu reino. Terceiro e último ponto: cuidar para Cristo. Eu não cuido por mim ou por eles, eu cuido por Cristo, fazendo as vezes dele, seja como irmão ou como padre, para exercer o carisma de cuidador. Exercemos uma atividade sacerdotal, fazemos as vezes de Cristo. Oblação é como diz o início do Evangelho de hoje. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Tem dia que marcam nossa vida. Num certo dia, 16 de maio do ano de 1991, às 22 horas, nosso fundador entregou sua bela alma a Deus. Roguemos a Deus que um dia o chamou para que neste túmulo, ao lado da Sagrada Face, que um dia ele contemplou e pintou, tão de perto, quase que tocando os ferimentos do seu rosto, que não mais num túmulo qualquer, mas num lugar escolhido para interceder por nós diante da face de Deus. Para chegar na face, passe pelo pintor.
para chegar na face, passe pelo pintor. Uma parede, uma casa bonita, é quando estas estão bem pintadas. O que vemos é a pintura final, não o pintor. Assim é a vida em oblação, como foi a vida do padre Balieiro. Pintou não para aparecer, pintou para que Cristo ressuscitado fosse revelado, fosse amado, fosse conhecido. Primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos, chegaram a Perge da Panfilha. João os deixou e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partiram para Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e entraram na sinagoga no dia de sábado. No começo da nossa congregação, também era bem assim. Cada tempo estávamos em um lugar. Quantas dificuldades! Talvez se fosse hoje, nessa sociedade pouco resiliente que nós nascemos, tão frágil, nós teríamos grande dificuldade de continuar. Por isso, nesta celebração, somos gratos a tantas pessoas, a tantos oblatos que deram seus dons, suas vidas, para que tudo que temos hoje, cada tijolo deste mosteiro, cada história que nós temos, foram construídos por outros antes de nós. E nós também queremos colaborar para os que vão vir amanhã, a viverem o mesmo carisma, que possam encontrar um chão bom, arrumado, fértil, para continuar a missão que é de todos nós. Continua assim a leitura dos Atos. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandavam dizer: irmãos, se vós tem algumas palavras para encorajar o povo, podes falar. Paulo então levantou, fez um sinal e começou a dizer: israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. E fez uma grande catequese sobre Jesus. Assim também foi o nosso grande orador e pregador, Padre Januário Balieiro, que não merecendo desamarrar as sandálias dos pés de Jesus, emprestou sua voz para que a voz do Cristo tocasse os corações. No Evangelho que ouvimos, Jesus diz para cada um de nós: eu conheço aqueles que eu escolhi. O verbo conhecer, um dos mais pronunciados no Evangelho de João, vem do termo hebraico aida, que foi traduzido para o grego da Septuaginta como o verbo gnosken. Maria, ao ser visitada pelo anjo, disse: eu não conheço homem algum. Portanto, conhecer tem a ver com intimidade, com despir-se para o outro. Deus nos conhece, e nós somos convidados a conhecer um Deus que não usa máscaras. Ele é o que é, Ele é misericórdia. Nós fomos chamados por Ti para conhecer-te. Apesar de celebrar tantos mistérios, de presenciar tantas curas, que às vezes nós perguntamos: como isso aconteceu? Porque tudo o que se realiza não somos nós, mas sim aquele que um dia conhecereis plenamente. Se ficar na dúvida, é só dizer: eu sei, Senhor, que foi tu. Portanto, o caminho mais seguro para conhecer é através daquela que emprestou o seu ventre
para que nascesse o Filho de Deus. Peçamos à Virgem Maria um crescente conhecimento do seu Filho Jesus. O Evangelho de hoje termina com essa frase: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Somos enviados para que Cristo seja conhecido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja